Olá, meus guerreiros do segundo ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho sobre relação entre o campo e a cidade. Geografia, professora Magna Lacerda. Em primeiro lugar, nós vamos observar a diferenciação entre espaços urbanos e espaços não urbanos, ou simplesmente a diferenciação entre campo e cidade. Então, veja, o espaço urbano é definido pelo elevado número populacional com diversas habitações próximas entre si. Nós temos outras maneiras, outros caminhos para definição ou para essa diferenciação, mas nós vamos por este caminho. No espaço urbano, nós temos um elevado número populacional, uma maior concentração de pessoas no espaço urbano, certo? E aí a gente continua observando o seguinte, que se no espaço urbano eu tenho uma maior concentração de pessoas, por sua vez, a área rural é marcada pelo espaço onde não existe uma grande concentração populacional, mas ocorrem diversas atividades do setor primário. Então, veja, o campo é o berço do setor primário, das atividades do setor primário. E entre essas atividades, nós temos, por exemplo, a agricultura, que é uma atividade do setor primário, nós temos a pecuária e ainda temos, meus queridos, as atividades relacionadas ao extrativismo. E aí nós podemos, então, mencionar o extrativismo mineral. Nesse caso aqui, eu trouxe como exemplo a extração do ouro, a extração do carvão. Podemos mencionar o extrativismo animal, como, por exemplo, a caça, a pesca, e ainda podemos mencionar o extrativismo vegetal. A extração do látex é um exemplo, a extração do açaí é outro exemplo, certo? E aí nós continuamos observando que entre esses espaços, campo e cidade, há uma interação. Esses espaços estão intimamente ligados. Mas apesar de terem estruturas diferentes, como bem diz aqui o texto, apesar de terem estruturas diferentes, esses dois espaços estão intimamente ligados. Isso porque, apesar de possuírem diferenças estruturais e técnicas, ambas áreas estão conectadas através de suas relações econômicas. As ações do campo dependem das ações que ocorrem na cidade e vice-versa. As ações da cidade também dependem das ações do campo. E aí eu trouxe para vocês essa imagem, inclusive ela está no seu PET. E aí eu trouxe para vocês essa imagem que diz assim, olha, que nos apresenta a seguinte situação. Então eu tenho aqui a cidade. A cidade, observem que ela recebe do campo produtos agrícolas e investimentos. E ela envia para o campo, ela fornece para o campo produtos industrializados e serviços. Ela recebe do campo população, porque como nós já bem sabemos, uma boa parte das pessoas deixaram o campo e se dirigiram em direção às cidades. E isso ainda acontece. E da mesma forma que ela recebe do campo, ela também envia para o campo investimentos e tecnologia. Então, nós temos aí, na realidade, uma relação íntima entre campo e cidade. Esses espaços, nós continuamos com essa mesma ideia de que esses espaços estão intimamente ligados. Só que nós fazíamos uma leitura clássica do campo que ela foi do período entre 1930 a 1960, e de acordo com a leitura feita nessa época, veja, no campo nós tínhamos a maior parte da população. Veja que eu estou aqui antes de 1960. É uma situação que não corresponde à atualidade. Estamos fazendo aqui
um estudo clássico, 1930 a 60. Então, até aí, a maior parte da população estava lá no campo. O campo determinava o ritmo da cidade. A economia forte do campo, através das culturas do café, através da pecuária, do leite, os estudos dos gêneros de vida e habitat, meio natural, técnico, dominante. Agora, como nós podemos caracterizar as cidades antes de 1960? Primeiro, dispersa em pequenos vilarejos e grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, a cidade era dependente do campo. E a economia da cidade era pouco dinâmica, ou seja, a economia forte estava no campo. E agora, na cidade, nesse período, né, a economia pouco dinâmica, baixa industrialização e a taxa de urbanização baixa. Meus queridos, mas eu pergunto para vocês, o que mudou? O que mudou nós vamos conhecer agora. Vejamos, nós temos aqui uma leitura, um estudo crítico contemporâneo da geografia. E você vai observar que eu não tenho mais essa conformação aqui, ó. Eu não tenho campo e cidade separado. Muito pelo contrário. Eu tenho campo e cidade, ó, juntos, intimamente ligados. E quais são as características que nós podemos elencar desse novo momento? Então, eu tenho aqui, ó, uma população urbana dominante. Eu tenho uma ruralidade existente em espaços urbanos. Então, veja, a presença do rural no urbano. Nós temos elementos do rural no urbano. Eu tenho também uma urbanização no rural. Mas o que é isso? Como assim? Elementos do rural no urbano, urbanização no rural, é exatamente essa ligação que existe entre campo e cidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você olha uma carroça, por exemplo, puxando algum tipo de produto, areia, em construção, ainda nós temos situações assim, em pequenas cidades principalmente, isso é um elemento do rural, só que está presente no urbano, na cidade. Agora, quando você vai lá no campo, lá na roça, e aí você vê, por exemplo, internet, antenas, né, de captação de sinais de TV e tudo mais, esse é um elemento do urbano no rural. Legal, né? Muito bem. Então, nós temos espaços contínuos, ruro-urbanos, agricultura urbana, meio técnico-científico informacional. É uma leitura diferente, uma leitura moderna de campo e cidade. Muito bem, meus queridos. E aí, nós vamos, então, mais uma vez, fortalecer esse pensamento de que campo e cidade assumiram uma posição de relação íntima. Veja, após a capitalização do campo, a relação campo-cidade ela se intensificou. Então, veja, antes, aliás, o que eu tinha aqui, o que eu tenho aqui após a capitalização, é a seguinte situação. O campo, ele perde autonomia. Então, se o campo perdeu autonomia, se ele não tem mais aquele domínio de antes, quem assume o poder político e econômico é a cidade. O campo, ele compra insumos agrícolas da cidade. E a cidade, ela estabelece, por exemplo, o que o campo vai produzir. Ela oferece também tecnologia para o campo. E o campo vende matéria-prima para a cidade, e a cidade, veja, através das suas atividades industriais, né, as indústrias para o campo viabilizam a modernização do espaço agrário. Ou seja, eu tenho atividades industriais que são próprias da indústria, que são introduzidas de alguma maneira lá no campo. Então, são máquinas que são enviadas para o campo, né? A indústria produz essas máquinas para serem utilizadas no trabalho do campo, e a própria tecnologia, por exemplo, hoje uma grande monocultura, por exemplo, né? Uma área imensa de cultivo, principalmente para exportação, como que alguém, né, manualmente vai fazer esse controle da produção? É tudo feito através de internet, tecnologia. Então,
mais uma vez fortalecendo a ideia de que campo e cidade estão relacionados intimamente. Meus queridos, vamos um pouco aí da história da interação campo e cidade. Como é que isso foi se fortalecendo? Veja o que o texto de vocês apresentou. Olha, desse modo, até a década de 1940, o Brasil ainda se apresentava como um país com a maioria da sua população morando na área rural. A gente já verificou isso, né? Cerca de 70% da população da época moravam no campo. Esse cenário só mudou a partir dos governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek. Esses políticos propuseram, enquanto planos de governo, o incentivo à industrialização do Brasil, abrindo a economia do país para o capital externo, para a entrada de investimentos no Brasil, para a vinda, por exemplo, de indústrias para o Brasil. Essa política fez com que as pessoas saíssem do campo em busca de novas oportunidades na cidade. Além disso, esse fluxo também aconteceu pela grande implementação de máquinas no campo, que é o que eu falei para vocês anteriormente, a indústria lá no campo e a diminuição também de vagas de emprego na área rural. Então, está aí um pouquinho, né, dessa história, dessa interação, como é que ela se deu, a partir de quando ela se deu no Brasil. E aí, meus queridos, nós temos aí algumas informações interessantes. Vejamos, com relação à urbanização brasileira, nós sabemos que a nossa urbanização ela é considerada, olha as características, deixei aqui em negrito para vocês. Ela é considerada tardia. Tardia porque, se levarmos em consideração que o processo de industrialização no mundo ocorreu a partir do século XVIII, na Inglaterra, Europa, e se considerarmos que no Brasil a nossa industrialização ela só vai acontecer no século XX, veja, a partir da segunda metade do século XX, a partir no finalzinho, né, da primeira metade, 1940 em diante, então, meus queridos, é uma industrialização tardia. Ou seja, 2 séculos depois é que nós começamos o nosso processo de industrialização. E a Europa já estava industrializada, os Estados Unidos já estavam industrializados, e nós começamos, então, século XX. No entanto, foi uma urbanização rápida. Quando eu falei do processo de industrialização, é porque a urbanização ela está ligada à industrialização nas cidades. A industrialização ela vai promover esse processo. Então, tanto a nossa industrialização foi tardia, quanto a nossa urbanização também foi tardia. Só que tem uma diferença. A nossa urbanização foi tardia, mas foi rápida. Ou seja, cresceu desesperadamente a cidade de uma maneira descontrolada. Ela aconteceu de forma intensa, principalmente na região sudeste do país, pois a mesma apresentava condições para tal movimento migratório, ou seja, a vinda de pessoas, né, do campo para a cidade. A partir da década de 1960, com a construção de Brasília, né, Juscelino Kubitschek, houve uma maior ocupação urbanística do centro-oeste brasileiro. Por consequência, os números comprovam esse grande aumento da população urbana. Nos últimos 60 anos, os habitantes das cidades passaram de 13 milhões para cerca de 138 milhões de pessoas. É um salto gigantesco, ou seja, um aumento de mais de 1000%. Por isso, foi uma urbanização tardia, rápida e descontrolada. E aí, meus queridos, nós temos, então, uma ilustração exatamente daquilo que eu acabei de falar. Olha, a industrialização é o processo que vai gerar essa modificação, essa leitura contemporânea que nós estamos falando. Então, veja, a partir do processo de industrialização, o campo, meus queridos, como é que nós vamos enxergar o campo? Primeiro, ele impulsiona a industrialização, né? Ela impulsiona a modernização agrícola,
concentrando terras, diminuindo as ofertas de postos de trabalho. Então, veja, a introdução de máquinas no campo, ela, de certa forma, diminui postos de trabalho. E essa concentração de terras também nas mãos de poucas pessoas. Nem todas as pessoas terão acesso à terra. E o que essas pessoas, então, vão fazer? Vão se dirigir à cidade. Por isso, nós falamos que o campo ele passou a ser um local de repulsão de população. Enquanto a cidade, né, a partir do movimento migratório, campo-cidade, que nós chamamos de êxodo rural, a cidade passou a ser, então, um local de atração populacional. Na cidade, através da indústria, nós temos um aumento da oferta de emprego, nós temos uma melhoria, né, da infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, eu estou me referindo, por exemplo, aos serviços de transporte, aos serviços de energia. Eu estou me referindo, por exemplo, aos serviços de saneamento, tratamento de esgotos e uma série de outros serviços básicos que a população demanda, né? Então, o resultado de todo esse processo nós temos aqui embaixo, olha, urbanização, aumento da população da cidade em relação ao campo. Por isso nós falamos que hoje nós podemos dizer que essa diferenciação entre campo e cidade, ela se dá através dessa percepção de que nós temos muito mais pessoas, uma concentração de pessoas na cidade, muito maior do que no campo. Meus queridos, atualmente os espaços geográficos estão mudados. Óbvio que com todas essas mudanças, essas transformações oriundas da tecnologia e tudo, os espaços geográficos eles iriam se alterar, com certeza. E aí o texto de vocês vai trazer essa seguinte informação. Vejam, cerca de 80% da população vive nos centros urbanos brasileiros, mas com diversas diferenças entre as regiões do país, o que causa vários problemas sociais nas cidades do Brasil. Por conseguinte, o aumento da urbanização não veio acompanhado de políticas públicas que priorizassem a inserção das pessoas na cidade. Ou seja, elas chegaram e foram se colocando onde foi possível, né? Isso gerou um grave problema de desigualdade social no país. A falta de planejamento urbano, a falta de uma política econômica inclusiva, gerou diversos problemas que as cidades atuais têm de enfrentar. Então, nós vamos conhecer alguns desses problemas. Olha, a nossa seta indicativa, ela diz que o primeiro problema que nós queremos apresentar está relacionado à violência nas cidades. E aí nós seguimos pelo processo de favelização e ainda alto índice de desemprego. O sujeito pode virar ele, né, do avesso que não tem nada. Muito bem. E aí nós vamos observar alguns pontos importantes sobre essa relação campo-cidade. Você já aprendeu que a relação entre a cidade e o campo é complexa. Não existe o campo, o campo com características totalmente diferentes da cidade. Não. Eles estão interligados. Existe uma relação íntima e essa relação é complexa. Agora, observe e analise algumas questões que afetam esses dois espaços geográficos. A primeira questão, observe. Em busca de um aumento da produtividade nas colheitas, os produtores rurais passaram a usar novas tecnologias no campo. Segundo, com o crescente aumento da população nas cidades, existe a necessidade latente de se produzir mais alimentos para combater a fome. O resultado disso, meus queridos, é que essas novas práticas, né, elas se baseiam na ideia de automatização na lavoura. Ou seja, o uso cada vez maior de máquinas no campo. Além disso, uma proliferação da utilização de transgênicos. O que seriam então os transgênicos? Organismos geneticamente modificados no cultivo. E aí, eu trouxe para vocês alguns detalhes sobre essa questão que eu achei bem interessante. E eu trouxe exatamente porque, se você observar lá no exercício do seu PET,
da semana 3, nós temos exatamente essas questões lá, essas perguntas. E a primeira delas, o que são os organismos transgênicos? Então, se você está assistindo essa aula, corre lá, dá uma paradinha no vídeo, corre lá e já resolve a sua questão. Ou depois volte aí no vídeo, porque está bem colocado aí exatamente o que está pedindo o PET. Então, veja, o que são os organismos transgênicos? São organismos geneticamente modificados, né? Ou simplesmente transgênicos. E são aqueles produzidos pela engenharia genética a partir da incorporação de genes de espécies que não se reproduziriam em condições naturais. E aí vem uma pergunta: quais são os objetivos específicos disso? Professora, por que eles querem modificar esses organismos? Por que eles querem modificar o cultivo? Qual que é o objetivo disso? E aí eu trouxe para vocês, com o intuito de atingir objetivos específicos, quais sejam? Criar plantas mais resistentes a pragas agrícolas e organismos capazes de secretar substâncias como anticorpos. Então, esses transgênicos, eles surgiram como uma promessa de melhorar a vida humana e melhorar a vida do meio ambiente em geral. Então, existem aqueles que defendem os transgênicos, existem aqueles que são contra, aliás, como tudo na vida, em qualquer situação é assim. Então, nós vamos entender aqui o que dizem os defensores desses organismos. Então, veja, segundo os defensores desses organismos, sementes transgênicas seriam capazes de resolver o problema da fome mundial, reduzir o uso de insumos e máquinas agrícolas devido à sua alta produtividade e ainda despenderia de menores áreas para os cultivares, reduzindo desmatamentos. Olha, então seria uma resposta da ciência um problema social, ambiental, se essa questão fosse realmente respondesse a esse objetivo. Porque, veja, iria diminuir áreas desmatadas, teríamos maior produtividade, então resolveria o problema da fome. Ora, então seria fantástico. Mas, meus queridos, apesar de pouco mais de 12 anos desse tipo de prática agrícola, estudos já comprovaram, né? Já comprovam que estas plantas e suas pragas criam resistência aos herbicidas, fazendo com que seja necessária a utilização cada vez maior destes insumos. Quer dizer, eu tenho que utilizar mais insumos porque criou-se uma resistência a eles. Então, além disso, temos um outro probleminha aqui elencado. Olha, além disso, podem cruzar com espécies nativas, contaminando-as e aumentando os riscos de perda de patrimônio genético, dentre outras situações. E aí, então, fica uma pergunta. Se já fizeram estudos sobre isso, né? Por que fazer esses organismos geneticamente modificados? OGMs, organismos geneticamente modificados, ou transgênicos. Por quê? Então, nós vamos entender que esses transgênicos são respostas, ou pelo menos tentativas de respostas da ciência para os problemas que afetam a humanidade. Que problemas? Doenças, fome, problemas no clima, uma região seca, por exemplo, que não consegue produzir, né? A biotecnologia oferece muitas possibilidades para melhorar a qualidade de vida da população. Então, nós temos prós e temos contra, né? Mas um dos principais objetivos é desenvolver plantas resistentes a doenças e pragas agrícolas, estamos confirmando aqui essa questão, para tornar a agricultura menos dependente da aplicação de produtos químicos, melhorando a qualidade do alimento que chega à mesa dos consumidores. Esse é o objetivo, essa é a justificativa da ciência. Mas como nós já vimos anteriormente, estudos disseram que ocorre uma resistência a esses herbicidas, aos insumos, e que tem que aumentar ainda mais o uso deles. Então, nós estamos aí nesse embate, nessa discussão ainda, que é uma discussão política, inclusive. Meus queridos, apesar dos prós,
dos contra, uma coisa nós precisamos entender. A questão dos transgênicos, ela não resolveu o problema da fome e da desnutrição no mundo. E ela não resolveu por causa de uma questão. A questão da fome, a questão da desnutrição é um problema político. E qual é esse problema, professora? Problema político? Sim, é um problema político que se expressa nessa palavra aqui, ó, má distribuição. Eu tenho uma concentração de terra, eu tenho uma concentração de renda, eu tenho uma concentração da riqueza. Então, qual é o problema? O problema é a má distribuição. Um país gigantesco como nós temos, né, que é considerado como um país continental. Nós temos terras produtivas à vontade. E ainda temos pessoas passando fome? Qual é o problema? É falta de terra? É falta de tecnologia? É falta de produtos? Não. O problema está na má distribuição desses alimentos. Certo? Por isso é um problema político. Agora, essa é outra pergunta que aparece no seu PET, no exercício. Como a presença de transgênicos pode ser identificada por nós em um produto? Então, você vai perceber que nós tínhamos, e temos ainda, né? Essa letra T aqui, ó, que identifica o produto. Quando você olha essa letra T dentro de um triângulo, você sabe que esse é um produto transgênico. Mas veja bem, existe uma discussão política em relação a isso. Desde 2015 se discute essa questão. E qual é a questão? A proposta apresentada em 2015 é que, no lugar dessa letra T aí, utilizada atualmente, a embalagem deverá conter uma indicação escrita de que o produto é transgênico ou contém ingrediente transgênico. Isso se a concentração de organismo geneticamente modificado for superior a 1%. Porque se for inferior a 1%, então nem precisa de nenhuma indicação, né? E aí desapareceria essa letra T, que é visível, você chega lá, você vê no supermercado, isso aqui é transgênico, você não precisa de mais detalhes. Agora, de acordo com esse novo projeto, né, nós teríamos que olhar no rótulo, ler no rótulo, que geralmente vem bem pequenininho, né, para descobrir qual é a porcentagem de organismos geneticamente modificados nós encontraríamos no produto. Ou seja, vai dificultar um pouquinho, né, vai gastar mais tempo para o consumidor, ou alguns nem terão acesso a essa informação facilmente. Muito bem, meus queridos. E aí, nós continuamos observando o seguinte: países com maior área plantada de transgênicos em 2016. E aí você vai observar como que o Brasil se destaca nessa questão da produção dos transgênicos. Os Estados Unidos também, né? Aqui, ó, os Estados Unidos. E o Brasil, queridos, a produção no Brasil de milho, a produção de soja, a produção de algodão, né? Utiliza essa tecnologia aí, organismos geneticamente modificados. Então, o Brasil tem esse destaque. Então, existe, inclusive, uma crítica aí a esse projeto apresentado no Senado, que seria aqueles que são contras, eles dizem o seguinte: será que não é interesse da empresa que produz, já que o Brasil ele se destaca, né, nessa produção de produtos transgênicos, né? Será que não tem um interesse da empresa em tirar esse T visível, né, e fazer com que o consumidor até compre sem nem perceber se o produto é ou não é transgênico? Ou seja, o consumidor ele vai comprar sem saber que está adquirindo um produto transgênico, exatamente? Será que é interesse da empresa? Bom, há, né, aqueles que defendem que é pura questão econômica, questão de interesse. Outros dizem o seguinte: olha, esse T imenso aí dentro desse triângulo, isso assusta as pessoas. Bom, eu nunca fiquei assustada com isso não, sabe? Eu sempre achei legal chegar e observar com facilidade. Isso aqui é transgênico ou não é transgênico? Então,
Eu nunca me assustei com isso, mas existem aqueles que dizem, pode assustar. E assustando as pessoas, isso também pode significar uma perda aí no mercado internacional, né? No mercado mundial. Bom, então fica aí uma discussão política a ser resolvida. Meus queridos, e no material de vocês também nós temos esse mapa que mostra o espaço geográfico no Brasil, isso aqui a partir de 2012, como que as atividades econômicas, né, e aqui nós estamos falando da participação da agricultura, né, importante, que vai trazer uma modificação nesse espaço. Então, essas setas vermelhas, elas indicam para vocês como que a expansão, né, das atividades agrícolas no interior do país, inclusive em áreas de vegetação, como, por exemplo, a Amazônia, né? Essa área aqui de roxinho, bem destacada aqui, seria, por exemplo, né, a nossa megalópole Rio-São Paulo. Essa área de roxo, onde nós temos, ela é pontilhada, nós temos aqui um local de agropecuária moderna, né? Onde nós temos atividades modernas sendo produzidas aí. Essa região aqui de roxo, ó, de roxo, sem os pontinhos, significa áreas de agricultura moderna. Aqui, de pontinhos, a área mais desenvolvida do país. Essa região aqui eu vou chamar isso aqui de cinza, de cinza, né? Essa região é de agricultura mais tradicional. E essa região de verde, como nós temos aqui a presença aí da floresta amazônica, né? A área, a região amazônica, que é uma área onde nós encontramos ainda uma vegetação nativa e pouco povoada a região, certo? Assim como essa região aqui também, de Branquinho, que é uma região pouco povoada devido às questões climáticas da região e de economia ainda incipiente. Meus queridos, e aí nós terminamos a nossa aula com essa imagem que mostra esse embate entre campo e cidade, esse enfrentamento e, ao mesmo tempo, essa dependência ou interdependência entre o campo e a cidade. Essa relação íntima entre o campo e a cidade. Então, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço, então, a presença de vocês. Vamos. Muito bem, muito obrigada, meninos. Tudo de bom.